Olá, pessoal! Estamos dando início aqui ao segundo episódio do nosso podcast, o Igualdade Podcast, que é o podcast idealizado, né, pelas comissões da OAB, da Verdade sobre a Escravidão Negra de Bragança e da Igualdade Racial, né? E ele foi pensado com muito carinho para a gente trazer temas, para a gente refletir sobre o enfrentamento do racismo aqui em Bragança. Esse episódio a gente está com um gostinho especial por conta dessa semana, né? Que é a Semana da Consciência Negra. Nós temos o trabalho durante todo o ano, mas em especial nessa semana as lutas, as conquistas, elas ficam mais evidentes. Então esse episódio tem um gostinho especial. A gente está feliz de estar no nosso segundo episódio, né? Para quem acompanhou o nosso primeiro, né? Que a gente conversou com a Fran. E hoje a gente escolheu um tema que tem tudo a ver com o nosso podcast e com nossas comissões, né? A gente escolheu conversar hoje sobre o direito e a perspectiva racial, né? E temos aqui nossas convidadas, que a gente vai conversar um pouquinho com elas, eu vou já apresentá-las, mas antes eu gostaria de só agradecer, né, fazer uns agradecimentos para que a gente pudesse realizar esse podcast hoje, esse episódio. Então, aqui é o pessoal do estúdio, Pires Musical Estúdio, né, que é um pessoal que dá todo o suporte, né, então deixa a gente à vontade, né, mesmo que a gente às vezes fique um pouco nervosa nesses primeiros episódios, mas aí a gente vai ficando à vontade. A gente quer agradecer a vocês pelo apoio e a todos os membros das nossas comissões, né? Em especial aqui no nome da dona Isilda, que fez toda a articulação para que a gente conseguisse, né? A gente sempre tem que agradecê-la, não tem como não fazer isso, né? E em nome dela a gente agradece todos os membros da comissão. Então, bora lá que a gente está aqui com a presidente e a vice-presidente das comissões, né? Aqui é a Rafísia e a Luíse. Olá. Oi, meninas. Então a gente vai conversar um pouquinho com elas, mas antes eu quero fazer uma apresentação aí das meninas, né, uma breve, porque na conversa a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre elas e sobre o trabalho, né, que a gente entende que essa área do direito é uma das áreas que a gente pode fazer um trabalho de mudança mesmo de estrutura social, né, é uma das áreas que, pelo menos na minha opinião, entendo que é um caminho para a gente ir construindo isso, né, então... Enfim, acho que tem tudo a ver com a nossa conversa hoje. Então, a Rafísia Tavares da Silva, ela é a nossa presidente, né, das Comissões da Verdade sobre a Escravidão Negra e da Igualdade Racial da OAB, aqui de Bragança Paulista. Ela é advogada, bacharel em Direito, né, pela Universidade de São Francisco, desde 2021. Ela atua, né, na área trabalhista, aqui em Bragança e na região. E ela concentra nessa defesa dos trabalhadores, né? E a Luíse, que é a nossa vice-presidente das mesmas comissões, aqui de Bragança. E ela é filha do Ricardo, da Sueli. Ela também é advogada. Ela trabalha, né? Ela é servidora pública lá em Pinhalzinho, também na área jurídica. Ela tem pós-graduação em Direito Civil e Empresarial. E compõe aí essa dupla maravilhosa com a Rafísia, né, que eu sou suspeita para falar, né, eu falo que eu sou uma intrusa nessas comissões, né, porque, aliás, até voltando a me apresentar, né, eu sou a Aline, Aline, e eu sou psicóloga, né, então eu sou um pouquinho intrusa, mas a gente vai compartilhando conhecimentos, né, então aprendo sempre muito com vocês e tê-las à frente das nossas comissões é uma honra. Então, a gente ficou feliz com essa conversa de hoje, né? Falar um pouquinho sobre direito, sobre, especificamente, aí, essa relação com a perspectiva racial, né? Então, vamos lá, né? Para começar, a gente queria conversar um pouquinho, né? Como que o direito, né? Essa área, essa escolha de cursar o direito surgiu na vida de vocês, meninas, né? Como é que foi? Conte um pouquinho pra gente. A minha escolha, particularmente, ela foi um pouco atípica, porque, assim, na minha infância, as minhas primeiras opções de formação sempre foi na área da saúde. Porém, aconteceram várias e várias coisas, assim, que acabou me desviando um pouco da área.
E eu acabei optando pela escolha do direito, até por uma influência familiar, especialmente pelo meu pai e, de certa forma, pelo meu irmão também. Até por isso que eu optei por colocar o nome deles na minha apresentação. E foi basicamente isso. Eles falaram assim pra mim: olha, Luiz, eu tinha muita dúvida, pra ser sincera, sobre a área que eu poderia seguir assim como profissão. Mas eles foram muito legais, assim, na forma de lidar comigo e tudo. Então, eles falaram, assim, que muito pela minha personalidade, a forma com que eu estudava, o meu perfil, assim, como pessoa, eles falaram que poderia ser uma boa opção pra mim. E acabou que foi isso. E acabou que eu gosto. Ainda bem, assim, porque eu acho que, embora eu seja uma jovem advogada ainda, eu me formei em 2022. Então, foi uma área, sim, que me ensina muito, assim, todo dia. Então, acaba me tornando uma pessoa melhor, além do que uma profissional também, que me ajuda bastante. No meu caso, eu tive dúvida durante o ensino médio sobre qual faculdade eu iria fazer, mas eu tinha uma certeza de que eu queria, sim, cursar o ensino superior, mesmo com todas as dificuldades, né, em meio à vida. Eu tinha certeza porque eu acredito que a educação é uma ferramenta que transforma as vidas e abre novas portas. Com relação ao direito, eu primeiro tentei me inscrever em algo relacionado à tecnologia, mas acabei optando pelo direito por influência familiar também, como no caso da Luísa, que ela mencionou, da minha irmã, que era formada, e também pelo contato que eu tive logo cedo, aos 17 anos, trabalhando em um estágio no fórum. A princípio, eu não sabia se era um curso em que eu ia me encaixar, mas cursando a faculdade, eu realmente consegui me encontrar e sou muito feliz de ter feito esse bacharelado. Acredito que é um curso que todas as pessoas, se tivessem oportunidade, deveriam sim, para conhecer seus direitos. Eu avalio que deu muito certo. Deu tudo certo. E assim, meninas, eu não sei qual foi a experiência de vocês, a visão de vocês, né? Eu me lembro que quando eu acessei a universidade, né, aliás, né, no meu caso, acessar a universidade já era algo que estava um pouco, às vezes, distante, então eu acabei sendo ali bolsista, né? Mas eu me lembro de algumas faculdades, algumas áreas, assim, eram ainda mais distantes, né? Enfim, por todo o contexto ali da formação. E o direito era uma dessas faculdades, né? E aí eu falo da questão tanto de renda, né? E aí, pensando vocês duas como mulheres negras, né? Como foi, né? Essa inserção na faculdade, esse dia a dia, né? Contem um pouquinho como vocês sentiram, né? Essa relação aí no dia a dia do curso, né? No meu caso, foi uma experiência para mim completamente nova. Estar ali com pessoas que eu desconhecia, novos professores, realmente se tornou um desafio. É um lugar em que nós somos minoria. Eu tive o acesso à universidade privada, no caso a Universidade de São Francisco. Fui bolsista também através do programa do ProUni, que é um programa excelente. Só tenho a agradecer essa oportunidade. Mas a gente percebe que ali no meio as pessoas às vezes desconfiam um pouco da sua capacidade, se você realmente merece estar ocupando esse lugar. Mas eu me mantive firme, consegui concluir os estudos, prestei o curso, na verdade o exame da ordem, e hoje sou uma advogada, uma jovem advogada. Agora, da minha parte, assim, sendo sincera, quando eu iniciei o curso de Direito, eu não tinha muito essa consciência racial. Porque eu acredito muito nisso, de que a gente, embora a gente nasça como pessoas negras, a gente se descobre negras enquanto a gente caminha, enquanto a gente tem as nossas experiências. Então, assim, de início, eu não tinha muito esse olhar. E eu não me lembro exatamente quando foi esse start, que eu comecei a ter esse olhar. Mas eu lembro de um episódio do meu pai. Ele começou a fazer um curso de questão racial, um mestrado na USP, e ele tinha algumas leituras obrigatórias. E algumas dessas leituras obrigatórias eram de autoras como Bell Hooks, Maria Carolina de Jesus, Sueli Carneiro. E eu acabei me interessando por essas leituras, e acabou que ele me presenteou com esses livros. E aí, inevitavelmente,
esse olhar Não tem como, né? Esse olhar crítico acabou, né, se instaurando dentro de mim. E aí, a partir desse 3º, 4º ano, mais ou menos, foi que, de fato, assim como a Rafísia, assim, uma minoria de pessoas negras absurdas, assim, principalmente num curso como Direito. Então, pessoas negras já são poucas, mulheres negras, então, menos ainda, né? Então, e assim, outra coisa também, né, que vale a pena também destacar é que nas estatísticas de desistências, as mulheres negras também estão lá, né? E, inclusive, foram colegas minhas de classe que acabou tendo que desistir do curso. Então, assim, é uma vivência diferente, né? Porque você tá ali, você praticamente a única ou uma das poucas. Então, é difícil ter esse apoio, ter uma referência, alguma coisa nesse sentido. Então, tem os seus desafios, mas também é muito gratificante ser uma das pessoas que conseguiu terminar e conseguiu concluir. Sim, e aí a gente pensa aquela coisa, né, de vamos trazer outras, né, com a gente, atrás da gente, enfim, tiveram outras na nossa frente, sim, né, para que a gente pudesse, exatamente, né, acho que essa questão da educação, do acesso a conhecimento também vai trazendo para a gente questões que a gente não pensava, né, sobre a gente, enfim, e essas questões das estruturas, né, sociais e, infelizmente, o racismo estrutural, né, que permeia tudo isso, né. Sim, sem dúvida. Luiz, você trouxe essas referências, né, de autoras negras, autores e autoras, né? Sim. E, inclusive, já é um gancho para nosso próximo ponto aqui, que é justamente o acesso que a gente tem a autores e autoras, né, negros de referência africana, por exemplo, né? Comigo, eu me lembro que foi um processo muito parecido, né, na minha formação, que eu fui tendo conhecimento depois, né, ali, de entender que quando eu vi que não tinham muitas referências de autores negros na formação central, né, de base, ela é muito eurocêntrica ainda, né? Acho muito, que todas, sim, as formações, assim. E aí eu vi que tinha um mundo de autores fora, né, e que tinha as contribuições maravilhosas, assim, né, na área. E aí eu queria entender como é que foi isso para vocês, né? Que a gente acaba buscando às vezes fora, né? Mas se a experiência de vocês foi um pouco diferente ou não, né? Se vocês perceberam também essa questão, né? De quem são as bases ali, né? De conhecimento, enfim. Assim, na formação do direito é exatamente como você falou, é muito eurocêntrica. Então, assim, eu particularmente durante o curso, eu não tive contato com nenhum autor negro, assim, pelo menos trazido dos professores, por exemplo. Então, assim, é bem complicado. Você, de fato, tem que buscar fora por si mesma, né? E tentar entender. E eu acho que é uma questão muito importante, assim. Porque a gente, enquanto sociedade brasileira, a maioria da população é negra. Então, é muito importante que os profissionais, nem só do direito, você como psicólogo, eu imagino também que deva ser bastante importante. Que a gente tenha esse recorte racial. Porque se a maioria da sociedade brasileira é negra... Então, como que a gente vai ficar tendo visão só de pessoas brancas em todos os cursos, né? Quem está construindo esse conhecimento, né? Justamente. Apenas complementando o que a Luísa disse, realmente existe essa carência na nossa formação. Na minha formação também houve essa ausência de apresentação de autores negros que trouxessem esses dilemas, essas vivências, essas tratativas raciais mesmo, né? Para a formação do nosso curso. Inclusive, essa própria discussão sobre a igualdade racial não foi algo que foi tratado diretamente, né, no curso. A gente até vê uma questão de júri racial, mas é um ponto que é tratado como mais um crime, né? Não é ali delimitado, não é refletido, não é conversado, não é debatido nas faculdades. Sim, e aí a gente vê a importância das comissões, né, criadas aí pela OAB, né, de trazer essa discussão à comunidade, né, dos advogados, enfim, do direito, né, então a importância disso, né. Sim. E aí eu trouxe aqui, pensando assim, né, algumas questões do que a gente já caminhou, assim, né, enquanto leis, né, pelo menos eu penso muito que esse caminho de termos leis, né, que nesse enfrentamento é um caminho importante, porque por mais que às vezes as leis demorem para
né, para serem realmente, efetivamente, né, seguidas, né, elas precisam existir, né? E aí eu trouxe algumas aqui e vocês com certeza vão poder né, aprofundar um pouquinho mais. Eu destaquei algumas, se vocês quiserem citar, assim, brevemente outras, assim, que a gente percebe que trouxe um impacto importante, né, para essa questão, né, que é a lei do Estatuto da Igualdade Racial, né, que ela é um pouco mais geral, né, traz a questão das políticas de promoção da igualdade racial, a lei que equipara o crime da injúria racial, aumentando de racismo, aumentando punição, né, que foi agora em 2023, e uma que não é uma lei, mas que nessa nossa conversa, né, nessa nossa reflexão, eu acho que seria interessante vocês comentarem um pouquinho como é que vocês percebem isso, porque me parece um caminho importante, um avanço importante nessa área, né? Que é o Conselho Nacional de Justiça pensou um protocolo, né, de julgamento na perspectiva racial em 2024, né? Para que os magistrados considerassem, né, um racismo estrutural nas suas, enfim, né, no seu trabalho, ali nos julgamentos, né? E, enfim, né, se vocês pudessem comentar o que vocês entendem, sim, de avanço mesmo, de impacto, né? Que isso teve. Algumas são recentes, né? A gente não sabe o quanto isso já está ali no dia a dia, mas como que vocês veem isso? Essas leis, elas são, sim, recentes. Eu as vejo como uma importante conquista e o início de uma longa jornada que nós teremos, né? O Estado brasileiro, ele realmente está reconhecendo essa questão da igualdade racial, que o racismo, ele não é apenas um comportamento individual, mas que ele está, assim, desencadeado em toda uma estrutura, né? Para que pessoas pretas, infelizmente foi construída essa estrutura, para que pessoas pretas não tenham o seu lugar. Então, muitas vezes, a gente tem que lutar 2 vezes mais para que a gente possa ter o nosso espaço. Com relação a esse protocolo de julgamento, é muito interessante, porque faz com que os magistrados estudem essas questões e entendam que pessoas pretas, elas têm sim um tratamento diferenciado, muitas vezes pejorativo, obviamente não por culpa delas, mas por conta do racismo que vem sendo exercido por outras pessoas. Então, sim, numa abordagem policial, uma pessoa preta, ela vai ter, sim, um tratamento diferente de uma pessoa branca. No momento de uma prisão em flagrante, ela vai ter, muitas vezes, uma violência sendo praticada contra ela, do que muitas vezes uma pessoa branca teria, né? Apenas ali o convite para poder se dirigir à delegacia, muitas vezes ali o aviso, né, a respeito dos seus direitos, de que tem um advogado, o direito do advogado ser contratado, o direito à ligação à família. Então, a gente vê essas disparidades e como o judiciário está se preocupando com essa questão e a está enfrentando e a reconhecendo. Agora, só complementando também, a questão é que a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo, também é uma outra lei que eu acho, assim, muito importante. Até porque, assim, a injúria racial acaba sendo exatamente como o racismo recreativo que a gente conhece. E que é é brincadeira, é uma piada, e que acaba atravessando demais as pessoas negras, né? Então, assim, também é de suma importância que essa lei tenha sido colocada em vigência aí. E, além dessas leis também, eu acho que eu gostaria de complementar também com uma outra, que é a lei, se não me engano, 10.639, que obriga que as escolas públicas e particulares trazem para o plano didático, vamos colocar assim, anual, para que traga as histórias e as culturas afro-brasileiras para dentro das salas de aula. Assim, para mim, eu acho muito importante essa lei, embora, através das pesquisas que eu fiz, ela não esteja sendo cumprida, infelizmente, né? Mas ainda assim é um passo importante, que de repente com determinadas ações até do próprio Estado, colocar que essa lei seja efetiva. Mas que para mim eu vejo como uma lei importante porque, assim, como a gente falou aqui, a educação é um caminho muito importante. Então, assim, se essas questões já forem tratadas dentro da escola, quando as pessoas ainda estão sendo formadas, a chance dessa formação dar muito certo no futuro para que o racismo seja cada vez mais mitigado
é muito importante, muito importante. Sim, acho que a gente vai plantando agora, né? Quanta coisa que teve que acontecer para que a gente pudesse estar plantando algumas coisas agora, Sim, né? sim. E assim também imagino que será, né? Essa lei da educação também acho de base, assim, né? Uhum. Que essa realmente eu sinto que ela muda, ter um potencial de mudar a estrutura mesmo, né? Assim. Sim, é um potencial, assim, muito grande, eu acredito. Porque, assim, se uma criança já tenha contato com esse tipo de história, eu acredito que, por exemplo, assim, vai ser importante para a pessoa negra, que, por exemplo, como eu já estava no meu 3º ano de faculdade quando eu consegui me enxergar, né? Então, imagina uma criança já conseguindo se enxergar desde o início, ou então uma criança não negra, entendendo a história das pessoas pretas também, poderia ter um grande potencial, de fato. Sim, sim. E a gente, pensando, né, todas essas reflexões importantes, né, acho que a gente falou de várias áreas, por mais que a gente está aí pensando a questão do direito, mas entendo também que o direito também permeia, né, essa garantia em vários sentidos, né, em várias áreas, né, para vocês comentarem um pouquinho, né, sobre esse trabalho das comissões, né, então, da verdade sobre a escravidão, né, em Bragança, né? Verdade sobre a escravidão negra em Bragança e da igualdade racial, né? Este podcast é uma das iniciativas, né? Das comissões, né? De trazer temas para reflexão, mas se vocês puderem comentar um pouquinho, né? Mais sobre os objetivos mesmo, para as pessoas conhecerem, né? E o que está sendo trabalhado, né? Em Bragança. Assim, primeiro eu vou só comentar rapidinho o que é a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, que ela basicamente tem o objetivo de trazer pra gente a verdadeira história dos povos africanos. No sentido de que eles não foram só pessoas escravizadas, eles têm toda uma história e é isso que essa comissão tenta resgatar, para que a gente tenha consciência de tudo isso. Assim, a nossa comissão, ela foi formada esse ano, por essas presidentes e vice-presidentes que estão. Então, assim, de início, os nossos objetivos, de fato, é trazer o debate dessas pautas, das questões raciais, através, seja de eventos, seja de ambientes como esse, trazer o debate para trazer consciência para as pessoas, e eu volto a falar, para as pessoas negras, para as pessoas não negras, até porque nós somos uma sociedade. E é basicamente isso. Exatamente. O que a Luíse disse realmente resume bastante dos nossos planos enquanto comissão. Lógico que temos aí muitos planos, né, nesse próximo triênio, que a gente fica responsável, no caso, né, pelo triênio, e está trazendo eventos, é realmente uma questão de estar trazendo debate, conscientizando pessoas, tem também esse foco educativo, como a gente está fazendo aqui nessa questão do podcast, e também ações realmente afirmativas, né? Não somente debate, mas ações que realmente transformem a sociedade, né? Eu acho que o grande objetivo de qualquer comissão da OAB é aproximar a sociedade, aproximar a advocacia e trazer essa transformação social. Sim. E por ser uma comissão da OAB também, a gente traz, através das comissões também, um debate jurídico para que as pessoas negras saibam seus direitos, para que as pessoas saibam que com uma piada elas estão discriminando uma outra pessoa. Então, até trazer também a questão jurídica de toda a nossa luta aqui. Sim. E acho que é legal também aproveitar nesse espaço, né, de quem quiser conhecer, né, conhecer o trabalho, né, então a gente tem, né, nas redes, né, então, enfim, quem quiser comentar um pouquinho, né, quem quiser fazer contato. Quem se interessar também pode entrar em contato através das nossas redes. É bom deixar claro que a Aline falou no início que ela se considerava uma intrusa, mas ela não é. Não é. Porque ela agrega muito para nossas comissões. Então, assim, a participação não é restrita a advogados. Então, qualquer pessoa pode participar, pode contribuir. Eu tenho certeza que tem potencial para contribuir, independentemente da profissão que a pessoa tenha. Joia. Tá autorizado, então, né, gente? Sem dúvida. Não sou só eu, gente. Tem outras pessoas de outras áreas. De outras áreas. Não, mas que é um debate, como a gente falou, né?
são várias áreas, elas são transversais, né? Elas se conversam, então acho excelente que tenham aí intrusos, né? na comissão, né? Que acho que compõem, né? De forma bem interessante mesmo, né? Sim. E até mesmo pessoas de formações diferentes enriquecem muito mais a discussão, trazem cada visão, trazem experiências, né, diversas. Então, tudo isso nos ajuda cada dia mais a gente se desenvolver e desenvolver aí o trabalho dessa comissão que nós estamos. Muito bem. E aí, meninas, assim, que vocês deixariam, assim, de recado ou de mensagem, né? De repente, para jovens, né, que estejam pensando, né, em ingressar nessa área, né, de fazer o curso né, de direito, e aí mulheres negras, né, jovens negros que estejam pensando, mas, enfim, né, o que vocês deixariam de mensagem, de recado? Se você tem essa oportunidade de cursar esse curso, eu extremamente indico para você. Qualquer pessoa que tenha interesse, eu super indico, porque vai trazer uma visão totalmente diferente e vai abrir muito o seu olhar, principalmente nessa questão dos direitos, como você se entende como cidadão, quais atitudes você pode tomar. E algo que eu busco muito é a justiça, né? Então, você realmente conseguir, conhecendo o que é justo e o que não é justo, você consegue discernir se você está tendo um tratamento razoável ou não, se um colega está tendo um tratamento razoável ou não, quais são as atitudes que você pode tomar para fazer um mundo um pouco mais justo, né? Um pouco mais correto. Então, é realmente um caminho de transformação social. Se você é estudante, está pensando em realizar esse curso, ou tem alguma dificuldade, como que eu posso prestar vestibular? Como é que eu posso conseguir uma bolsa? Entre em contato com a gente pode bater esse bate-papo. Se você tiver interesse, de repente, de conhecer a OAB, de repente a gente pode estar marcando algum evento, algum encontro, para você estar conhecendo a Casa de Advocacia, que é também a Casa da Cidadania, né? Estamos sempre ali de portas abertas para receber o público externo, né? E venha fazer parte dessa grande família do direito. Acho que é um curso sensacional e só tem a agregar para você. A mensagem que eu deixo é que não duvidem do próprio lugar. Que, assim, que nada impeçam vocês, assim, de seguir, de continuar, de não desistir. Porque, assim, eu acho que no fim das contas, assim, eu acho que isso deixa um legado tão grande para as pessoas que vêm depois, como tudo isso que a gente falou aqui. Então, é muito, muito importante. Então, se você tem esse sonho, não duvide, tipo, se tiver algum tipo de dificuldade em frente, com coragem, porque eu sei que tem muita gente vendo. E eu acho que as pessoas podem inspirar umas às outras, né? Eu acabei citando o meu pai. O meu pai, ele foi um homem negro que também fez o curso de Direito, ele se tornou advogado. E por mais que ele estivesse trilhando o caminho dele como normal, só se formando e tudo, ele deixou uma mensagem pra mim, por exemplo. Uhum. Ele deixou uma mensagem, é possível. Muito potente, né? Sim, é possível. Então, é isso que eu deixo de mensagem, assim, que não duvidem do próprio lugar. E que, com certeza, alguém tá vendo e você vai inspirar outras pessoas. E, além disso, também a mensagem que eu deixo é que vocês cuidem de vocês. Cuidem do seu corpo, da sua saúde mental, espiritual. Que eu acredito que você se cuidando vai te dar certa força para que você consiga enfrentar as adversidades da vida. E é isso. E acho que, só complementando um pouquinho, né? E também pensar que tem outras pessoas que a gente pode se reunir, que a gente pode se apoiar, né? Porque acho que esse caminho, às vezes, é um pouco solitário, né? Em alguns aspectos, né? E não precisa ser, né? A gente pode, quando a gente tá junto, assim, e falando de... Que às vezes a gente fala sobre algumas experiências, né? De racismos que a gente vivencia no dia a dia. E não é todo mundo que compreende. A gente é colocado, né? Como, tá querendo causar, né? Então, às vezes, a gente tem que falar ali com quem também vivencia questões parecidas, né? E, às vezes... agrupando, a gente se fortalece, né? Então, temos aí a comissão, né? Mas só para também saber o que a gente tem na cidade, né? E eu acho que é legal a gente até comentar que essa semana a gente vai ter várias atividades, né? Estamos tendo já, né? Já começamos ali
na cidade, enfim, acho que é interessante para quem quiser conhecer, acompanhar, né? A gente também está colocando nas nossas redes, né? Sim. Para a gente tendo conhecimento, né, do que a gente tem aí na cidade de grupos de fortalecimento, né? Sim. Meninas, muito obrigada! Muito Nós obrigada! agradecemos. Olha, por essa conversa maravilhosa. Aline, Eu que agradeço. Eu fico tão feliz em ver você exercendo esse papel como nossa entrevistadora, seja nesse episódio, no episódio passado. Eu realmente fico muito feliz em ver o seu engajamento também, sua participação. Você falou, novamente a gente vai falar, você falou que é intrusa, você não é intrusa de modo algum. Não, você já é super aceitei. bem-vinda. É uma peça fundamental, com certeza, não só na comissão, mas na nossa história. É realmente um prazer muito grande estar aqui vivenciando esse momento Gente, com você. a Rafísia, na verdade, ela estava do lado de cá no outro episódio. E aí ela está do lado de lá agora. Sim. Mas é isso, né? Essa dinâmica. Eu também agradeço muito a Aline, assim, embora tenha sido idealizado, o primeiro passo desse podcast foi idealizado pela Aline. Então, assim, muito agradecida mesmo, assim, por você compor nossa comissão. E que os próximos anos aí sejam de muitas ações e muitas... Os episódios, né? Então, não é? Esse é o nosso segundo, tá chegando no finalzinho, né? A gente deixa as nossas redes abertas, né? Se alguém quiser, inclusive, sugerir temas, né? Nós temos algumas ideias, vamos deixar suspense para o próximo episódio, né? Mas quem quiser, né? Pode colocar lá. Sugerir nomes também de pessoas. Sim, né? Sim, para serem entrevistadas aqui, né? Sim. Nas nossas temporadas, episódios. Na descrição vai ficar aqui constando as nossas redes sociais, tá? Para que vocês possam acompanhar, nos seguir. Se quiserem também entrar em contato para saber como participar mais do nosso dia a dia, fiquem à vontade também. Estamos muito abertos. Então, muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui. De novo, agradecemos, né? O pessoal aqui do estúdio. E compartilhem, curtem, né? A gente vai lançar tanto nas nossas redes, né? Quanto no nosso canal do YouTube. Quem puder compartilhar. Muito obrigada. Até o próximo episódio.